Olá, um bom domingo aqui para vocês que nos acompanham. Infelizmente estive bastante ocupado nesta sexta-feira, consequentemente não tivemos nosso clássico notícias comentadas aqui do podcast Mesa de Debates, mas estou aqui, André Bom Tempo, cumprindo com o dever. Falando em dever, denunciar aqui um casal, eu peço desculpas aqui, eu não anotei aonde, né? Tanta coisa que a gente vê para lá e para cá, mas enfim, vídeos aí circulando na internet, um casal no dia da eleição lá em Minas Gerais, por estar usando vermelho, foram covardemente agredidos por um grupo de bolsonaristas. Justiça seja feita, um deles aparentemente pareceu tentar apartar a briga, mas o restante agrediu lá covardemente tanto o rapaz quanto principalmente a moça, uma atitude aí machista, né? Misógina, como se diz. Não estou defendendo aqui que batessem no cara, né? Mas você via claramente que a agressão foi muito mais brutal contra a companheira dele, né? Eu suponho que seja a companheira dele, mostrando aí, além de tudo, uma grande covardia aí por parte desses bolsonaristas ali que, em plena eleição, não sabendo conviver com a democracia, agrediram um casal ali indefeso, né, longe da polícia ou de quem quer que pudesse ali defendê-los. Bom, além disso, fazendo aí a nossa devida denúncia, também fazer um balanço aí do que foram essas eleições, do que foi esse resultado aí de primeiro turno no Brasil. Primeiramente, Lula venceu em 14 estados, né? E o Bolsonaro em 12, e no Distrito Federal, que a gente poderia dizer que ficou ali pau a pau. Mas, curiosamente, em Minas Gerais, no estado, Lula acabou vencendo, né? Bolsonaro, mesmo estado que reelegeu o governador Romeu Zema, que hoje está mais do que aliado aí do candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. Porém, esse mesmo estado acabou sendo que mais... acabou sendo dos que mais votaram em Lula. E em São Paulo, no estado, embora um estado mais conservador, a cidade propriamente, a capital paulista, acabou também dando muitos votos aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que na verdade, injustificaria de qualquer forma, mas além de outras questões, injustificaria também toda essa xenofobia, preconceito, ataques aí que nós estamos vendo contra os nordestinos, contra a população do Nordeste de uma forma geral, e discursos aí que vão desde querer tratar o nordestino como alguém supostamente burro, pobre, que troca a dignidade por migalhas. Bom, a gente tem visto muitos comentários aí, um tanto quanto fortes, para não dizer outra coisa. Bom, primeiro que não é só exatamente por aí. É claro que nós temos críticas aqui ao governo do PT, às políticas do Lula, porém, esse tipo de preconceito, esse tipo de comentário, você querer desmerecer o outro pelo que ele votou, considerando a realidade do Nordeste e o que para muitos nordestinos significou o governo do PT, gostemos ou não, é claro que fazendo um comparativo,
por mais que a gente tenha um pé no chão, é claro que a gente compreende o que levou esse voto aí de grande parcela da população, que não surpreendentemente acabou reelegendo ou favorecendo também outros políticos, outras lideranças de esquerda ou centro-esquerda aí nas suas devidas localidades. Mas, em paralelo, a RM Vale, aqui região onde eu moro, mais bolsonarista e conservadora em 2022. Região aqui onde por acaso vota aí o Tarcísio de Freitas, candidato vencedor do primeiro turno das eleições de 2022 e que concorre agora no segundo turno contra Fernando Haddad do PT. E por acaso, a capital da RM Vale, São José dos Campos, que já foi administrada pelo ex-prefeito Felício Ramute, atual vice na chapa de Tarcísio de Freitas do Republicanos. Então, coloca-se aí também essa característica cada vez mais conservadora de São José dos Campos, além da cidade ter eleito para deputado federal Milton Vieira, um homem ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, do Partido Republicanos, assim como os conservadores Dr. Elton, ligado à Igreja da Cidade, antiga PIB, né? E também a bolsonarista Letícia Aguiar, que já era deputada atualmente e agora permanecerá, né, por mais 4 anos aí como deputada estadual. Então, Vale do Paraíba, de uma forma geral, além de não ter privilegiado votos na esquerda, né, como um todo, conseguiu aí só eleger candidatos do espectro mais conservador. Por essas e outras que as coisas assustam. Falando aqui em denúncias, também queria citar o fato de um eleitor do Lula ter sido esfaqueado por um bolsonarista também no município de Sinop, esse no estado de Mato Grosso. Então aí a gente vê o quanto tá perigoso essa questão, a discussão política. Hoje em dia você tem que tomar bastante cuidado, principalmente em público, como vai se posicionar aí, porque por mais que alguns tentem falar que mas teve aquele caso, teve aquele outro, mas grosso modo o que a gente tem visto e trazido são absurdos como esses, de extrema agressividade, principalmente por parte de bolsonaristas contra eleitores, principalmente eleitores de esquerda, né? Ou eleitores do Lula em especial. Não precisa ser nem necessariamente alguém de esquerda, né? Mas alguém que, por N motivos, tem sua predileção política aí pelo Lula. Que, aliás, é um assunto também bastante interessante, né? Vocês veem, por exemplo, que o Bolsonaro ganhou as eleições de 2018, porém, muitos dos votos que o privilegiaram nessa eleição eram votos que seriam do Lula na mesma eleição. Porém, do momento que o Lula não pôde se candidatar, estava preso, o Haddad assumiu e parcela do eleitorado que votaria no Lula, mas não tinha mais o Lula candidato, passou então para votar no Bolsonaro. Existem explicações, estudos, reflexões, várias questões que a gente poderia aqui abordar, que eu não vou entrar em detalhes, até para não estendermos muito o nosso vídeo aqui de hoje. A questão é que é estranho na nossa concepção política, né? É bizarro, eu concordo, e
acho que é até difícil para muitos entenderem. Aliás, fica esse questionamento, mas se o Bolsonaro ganhou, como é que o Lula está na frente? Mas o Bolsonaro é tão querido aí nas ruas, como é que o Lula está na frente? E que as pesquisas são manipuladas e que blá 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 blá. Enfim, todo esse papo que a gente já está ouvindo aí há bastante tempo, mas tudo isso já tem algumas possíveis explicações que não são de hoje, se a gente observar como foram as últimas eleições, como foram os últimos resultados e os possíveis resultados se, certo juiz, que em breve será oficialmente senador, não tivesse dado uma manipulada aí no sistema, Mas isso são questões que devemos falar em outro momento. Outra coisa que incomoda bastante, até estive conversando aí com colegas e recebido material no WhatsApp, é esse otimismo petista que a nós, eu, Guilherme, e acredito que o público em geral mais fidedigno aqui do podcast Mesa de Debates, tem nos incomodado bastante, que é esse otimismo petista de tentar enxergar muito em Lula uma chance de mudança, uma perspectiva de vitória nas eleições e tentando apontar dados aí que demonstrem que as eleições estão praticamente ganhas. O que não é bem assim. Nada está garantido, os institutos erraram, Bolsonaro tem muito mais força do que imaginávamos, não está nada garantido nesse segundo turno. A campanha na televisão mal começou e a gente sabe que vai ter muita sangria até lá, fora as diversas trocas de acusações e absurdos que nós somos obrigados a ouvir. E o PT não está conseguindo mobilizar a base, mobilizar as parcelas mais pobres da população, como outrora ele conseguiu, ou pelo menos deveria fazer. Não está fazendo da forma como deveria fazer, numa situação que exige cada vez mais politização, posicionamento e, claro, mostrar o que é a política de esquerda contra a política da extrema-direita bolsonarista. Porém, para fazer um agrado ao eleitorado de centro e centro-direita, Lula tem adaptado cada vez mais o seu discurso, o PT tem cada vez mais adaptado o seu discurso. A gente nunca sabe exatamente o que serão as políticas com relação ao aborto e outras questões do PT. Vira e mexe, tudo acaba ficando muito dúbio aí nessa discussão. E outra, como a gente muito bem viu, principalmente aí com relação às eleições para o legislativo, o bolsonarismo continua forte. Não basta apenas tirar Bolsonaro do poder, não basta apenas derrotar a pessoa de Bolsonaro nas eleições, nós temos ainda um forte bolsonarismo no Brasil de uma forma geral, e tudo indica que ele será um grande problema a partir de 2023, com o novo Congresso que está para tomar posse aí a partir do ano que vem. Então, muito cuidado, e tudo isso precisa ser repensado, precisa ser discutido aí pela esquerda. Uma outra coisa que deveria ser extremamente discutida pela esquerda, é até onde nós queremos ou devemos nos igualar ao discurso das fake news, da extrema-direita, a essa tentativa de tentar derrubar o outro a qualquer custo, ao invés de construir um programa de luta, ao invés de construir
um diálogo com a classe trabalhadora. Eu não gosto muito desse termo, mas um diálogo com as massas de maneira geral. E ao invés disso, vamos falar que o Bolsonaro é satanista, que o Bolsonaro é satânico, que o Bolsonaro tirou foto com a estátua do Bafomé, com o quadro do Bafomé, com não sei o que, com não sei o que lá, que ele foi na maçonaria, que ele aquilo, que ele isso. As mesmas pegadas e, com perdão da palavra, as mesmas bostas. Ou como eu vi num filme em espanhol, né? Eu choro de rir sempre que eu lembro daquela cena de Vicky Cristina Barcelona, quando o Javier Bardem fala com a... agora eu esqueci o nome da atriz, peço perdão, mas ele tá lá indignado, ele começa a falar: "Não me puedo más com estos tus mierdas", né? Então, com perdão da palavra, mas é mais ou menos isso. Essa semana, o segundo turno começou mal. Eu não aguentei por parte do bolsonarismo, era mais do que esperado, isso daí não é novidade para ninguém. Mas quando eu vi estes tus mierdas do PT, aí eu falei, não, eles estão querendo caminhar para perder o segundo turno, porque essa jogadinha, esse discurso do sobrenatural, do procurar ficar disputando quem tem mais pacto com o diabo do que o outro, olha, eu particularmente tô fora. Se for para ficar discutindo isso, eu tô fora. Esse não é o PT que o meu pai votava, que o meu pai ajudou a construir. Então tem muita coisa aí que, olha, vexatório aí para os eleitores que abraçaram essa, eu não vou nem aqui chamar de política, né? Muito lamentável. E aliás, digo mais, muitos amigos, muitos colegas, pessoas queridas aí da minha parte que abraçaram essa quantidade de bobagem aí, estes merdas, para tentar atacar a campanha do outro, tentar atacar o outro candidato aí de qualquer forma. E eu não estou aqui de jeito nenhum defendendo o outro candidato, muito pelo contrário. Acho que a gente tem que atacar sim, mas atacar com política, atacar com base, atacar com projetos e atacar com luta. E como eu disse, não com sobrenatural, com bruxaria, com satanismo, com estes tus merdas, né? Eu gostei dessa palavra. Então, Partido dos Trabalhadores, militância e apoiadores de maneira geral, pelo amor de Deus, a partir dessa semana, então, vamos melhorar o debate, vamos melhorar a luta, vamos melhorar o discurso e parar com estes merdas, porque estes merdas poderão justamente fazer com que o PT, no final das contas, acabe perdendo a eleição para essa... Agora não dá nem para chamar mais de célula, né? Já virou um organismo, para esse organismo proto-fascista brasileiro. E entre outros motivos aí para que a esquerda e o Partido dos Trabalhadores repensem suas táticas, é que, entre outras coisas, eu nada ou pouco escutei, por exemplo, dessa notícia aqui. Saiu no Pragmatismo Político, procurem aí no Instagram deles. Romeu Zema, governador reeleito em Minas Gerais, censura a exibição do Roda Viva da TV Cultura com bolos em Minas Gerais, né? Aí ele coloca aqui, eu não vou entrar nos detalhes da notícia, né? Acho que o título já fala aí por si só, que a afiliada da TV Cultura em Minas Gerais acabou exibindo um outro programa qualquer e simplesmente chulapou aí o Roda Viva, que, gostemos ou não, é um programa referência de entrevistas na TV brasileira, e por entrevistar Guilherme Boulos, por acaso, curiosamente,
simplesmente não foi exibida a entrevista para passar aí um outro programa, com todo respeito a quem produziu o programa, mas acredito que menos significante do que a entrevista com o principal, né, o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, em que pese não ter sido do estado de Minas, mas enfim, foi o principal deputado federal eleito no estado, num dos estados mais expressivos, vamos dizer assim. Eu não gosto do termo importante, mas num dos estados mais expressivos politicamente, economicamente, do Brasil. E aí o liberal, né, o direitos, o liberdade de opinião, de expressão, de imprensa aí do Romeu Zema, simplesmente na entrevista com o Guilherme Boulos aí na filiada do Roda Viva, e para se ver, né, como as coisas são. Bom, outra nota aqui aí da nossa solidariedade com relação às vítimas da Covid. Agora, infelizmente, pai que perdeu o filho com Covid-19 e deu depoimento na CPI, infelizmente recebemos aí a notícia pelos Jornalistas Livres, canal no Instagram, que ele morreu aos 58 anos de idade. Nossa solidariedade aqui, era importante também citarmos esse fato. E agora, partidos que mais elegeram deputados federais negros são de direita. Aí você vai ver os deputados federais que eles elegeram, um monte de deputado federal aqui com a minha carinha, ou então mais branco do que eu, vindo se autodeclarar negro, preto, enfim. Claro, né? Verbinha. O partido tinha que falar que botou candidatos negros, privilegiou candidatos negros. Eu não estou descartando, eu não estou desmentindo que de fato houveram políticos negros eleitos e que realmente grande parte de partidos de direita elegeram de fato políticos negros, como a gente sabe que tem o caso aí do Hélio Bolsonaro, entre outros, que foram negros aí de fato eleitos por partidos de direita. Porém, não dá para não rir quando a gente vê diversos deputados aí visivelmente brancos, mais brancos do que eu, eleitos tendo se declarado negros. E que em eleições passadas, e isso está nos registros, está nos autos do Superior Tribunal Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, em outras eleições eles eram brancos. O que é que houve? Tá aí uma questão que, entre outros, trazida aí muito bem pela Raquel, candidata do PSTU à presidência do Brasil, evidentemente derrotada aí junto com vários outros logo no primeiro turno. Esse mesmo PSTU que acabou sendo também vítima de bots, né? Vítima aí de robôs cibernéticos que passaram a usar e falsificar contas supostamente vinculadas ao PSTU ou à candidata Vera para dizer que votaram nela e se arrependeram e vão votar no Jair Bolsonaro, ou votaram nela e agora querem votar no Bolsonaro, ou que quando não sabiam que era o socialismo e agora que sabem não gostaram e vão votar na direita, enfim, um monte de bobajada aí, que o próprio PSTU, entre outros, foram atrás, né, fizeram aí investigação
e viram que, primeiramente, nem fazia sentido tudo aquilo, e descobriram e fizeram aí a denúncia que a gente traz aqui para todos vocês, que se tratavam de robôs, né, de personagens aí cibernéticos se passando por supostos eleitores do PSTU no primeiro turno, que agora, por alguma obra do destino, estariam votando e declarando apoio ao candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro. Aliás, um adendo aqui, o PSTU, que aliás nessa semana fechou questão com relação ao voto crítico em Lula, em nome de derrotar o projeto de extrema-direita, o projeto proto-fascista do bolsonarismo. Então, achei que era importante citar aqui essa questão. O mesmo, embora alguns esperavam uma posição mais centrista do candidato derrotado ao governo do estado, Rodrigo Garcia, do PSDB, isso não aconteceu. Ao invés do que alguns previam, de que ele abraçaria a campanha de Fernando Haddad em nome de um PSDB unido, né, de uma social-democracia unida ao petismo, ao discurso do amor vencerá o ódio, blá 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 blá, o Rodrigo Garcia fechou aí não só com o candidato Tarcísio de Freitas, mas também com um apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro para o segundo turno. E além disso... gente, eu juro que eu tento fazer um negócio assim um pouco mais sério, né? Mas não dá. O Brasil não deixa. Tarcísio de Freitas, que na mesma semana que o Rodrigo Garcia soltou aí a nota de apoio, fez aí a declaração, ele ainda pega e solta essa aqui, né? Tarcísio de Freitas diz que não faz sentido, né, abre aspas aí para a frase do próprio candidato, ter Rodrigo Garcia em seu palanque. Disseram até que isso aqui provocou uma crise, que a equipe do Rodrigo procurou a equipe do Fernando Haddad. Até aí não sei o quanto é verdade ou não, né? Um pouquinho aí de fofoca de bastidores da política. Eu só sei que é o tipo do comentário que realmente gera crises. Agora, independente de qualquer coisa, abre o olho, Haddad. Porque, você já perdeu por uma considerável diferença aí no primeiro turno. Agora, com o Rodrigo Garcia apoiando o Tarcísio, e mesmo que esse não apoiasse, mas o eleitorado dele, muito provavelmente apoiando, abre o olho, porque não vai ser uma campanha fácil. O estado de São Paulo é mais conservador e, ao contrário do que as pesquisas diziam e apontavam favoravelmente a você no primeiro turno, nunca um candidato do PT se deu bem eleitoralmente no estado de São Paulo, em que pese ter chegado a segundo turno, disputado o segundo turno, mas nunca ganhou propriamente uma eleição no estado de São Paulo. Bom, eu acho que era isso, né, minha gente, que eu tinha aqui para trazer para vocês para o nosso Notícias Comentadas aqui de hoje. Lembrando que na semana que vem teremos o primeiro debate entre os dois candidatos a presidente no segundo turno, o Lula e o Bolsonaro, e teremos live, livezinha, não vou deixar vocês abandonados não. Após o debate aí, livezinha desse que vos fala, dando aí as perspectivas para o segundo turno. Eu não posso garantir, mas eu quero evidentemente fazer pelo menos a live do debate da Band, que é o primeiro, e o debate da Globo, que é o último aí, para a gente fazer o encerramento. Mas claro que tendo outros, né,
dependendo do dia, dependendo das condições, eu procurarei também fazer live, ou pelo menos estar comentando aí ao longo das semanas. Bom, como eu disse, acho que de resto não tenho mais nada aí para dizer. Dei meu recado e lavei um pouco o coração, principalmente com relação a esse monte de bobagem sobre bruxaria, satanismo, maçonaria, esse candidato é maligno, esse candidato é do demônio, o outro é do capeta, o outro é não sei o quê. Enfim, parem com estes merdas. Por favor. Muito obrigado. Um abraço, beijo, boa noite. Ótimo resto de final de semana e começo de semana. Acompanhe aí nossa programação do podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Eu, André Bontempo, e meu amigo e parceiro Guilherme Soares, sempre aí com a programação voltada ao mundo da política, da cultura e também, evidentemente, da saúde, dos direitos humanos aí para todos vocês. Muito obrigado e tchau.